Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou André Ferraz, estamos iniciando mais um podcast Segurança com Leveza. E sim, é o podcast que traz assuntos pesados de segurança, mas com a leveza necessária para você levar para o seu dia a dia nas suas atividades. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou homem, pele branca, cabelo baixo, castanho claro, estou vestindo uma camisa azul marinho, e vou passar agora a bola para minha companheira Viviane, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Viviane Campanati, estou junto com o André aqui para a gente falar um pouco de segurança com leveza, sem perder o rigor, né? Eu gosto dessa coisa do assunto pesado. Ultimamente, qualquer assunto relacionado à saúde mental, comportamento, pessoas, é um assunto que se torna mais pesado e a gente está aqui para trazer isso da maneira leve, tá? Eu sou uma mulher branca, loira. Hoje eu estou combinando com o André, estou também de blusa azul. E para conversar com a gente trouxe hoje o Gustavo Vale, amigo também. Vocês vão falar, mas todo mundo é amigo? Assim, todo mundo é amigo. É para os amigos que a gente traz, que é o pessoal que a gente conhece, a gente sabe da qualidade da pessoa, do trabalho e tudo mais, né? Eu conheci o Gustavo fazendo um treinamento de percepção de risco e observação de comportamento, quando eu desenvolvi numa operação que eu trabalhava, e a gente desde lá vem numa parceria de treinamento e desenvolvimento. Ele foi a pessoa que me ajudou a fazer a transição de carreira, né? Então ele é mentor, ele é coaching, ele é treinador, ele é o pai da Gigi, que é uma fofíssima, e por aí vai, né? E aí o Gustavo hoje está aqui para falar com a gente sobre inteligência organizacional. Então, depois dele se apresentar, aí ele vai dizer para a gente o que é isso. Muito prazer, Viviane, grande André, sempre bom a gente estar trocando com pessoas de alto nível. Tenho certeza que esse podcast já é sucesso, porque trazer um assunto que é extremamente importante, mas com esse toque humano, só aqui no Segurança com Leveza, para a gente poder colocar isso em prática. Bom, eu sou Gustavo Vale, treinador comportamental, mentor de líderes, trabalho com liderança há alguns anos, com desenvolvimento de profissionais para extrair deles aquilo que eles têm de melhor. E eu vou me apresentar como um homem branco, cabelo curto, pele branca, estou hoje com uma camisa azul marinho também. E para responder essa sua pergunta, Vi, a gente tem que definir um pouco melhor o que seria o que a gente chama de inteligência organizacional. Eu costumo dizer que toda empresa, todo negócio, ele tem uma inteligência por trás dele. Independente do ramo, independente da forma e do tamanho dessa empresa, ela tem uma inteligência que rege aquele organismo, aquela organização. E essa inteligência, na minha visão, ela passa por 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a cultura que se desenvolve ali dentro daquele lugar, ou seja, quais são os valores, quais são os ritos, qual é a forma como a gente se comunica, a forma como a gente valoriza as coisas, a forma como a gente prioriza as decisões ali dentro daquela empresa, ditam muito daquilo que a gente é quanto organização. Além da cultura, eu tenho o pilar gente. Nenhuma empresa ela consegue se sustentar se ela não tiver um corpo de profissionais alinhados àquela cultura. Então, eu preciso de pessoas, de gente, como eu costumo dizer, qualificada, mas não tecnicamente naquilo que fazem somente. Esse é pré-requisito para eu contratar qualquer pessoa. Mas eu preciso ter o que a gente chama de fit cultural. Toda empresa, quando eu entro para dentro dela, ela já tem um jeito de funcionar. E eu preciso entender esse jeito dela funcionar para saber se, mesmo eu sendo extremamente qualificado e capacitado, se eu consigo entregar toda essa capacidade dentro daquele ambiente. Então, essa forma de direcionar o meu talento dentro daquele ambiente é extremamente importante de se olhar. E, obviamente, não menos importante, eu gosto de separar a ideia de segurança como outro pilar. Por quê?
porque só as pessoas e empresas que tiveram diante de um cenário de morte, de um acidente fatal, de um desafio que levou a vida de um pai de família, de uma mãe de família, sabe que segurança é importante. Eu vejo muito, sabe, André? Eu vejo muito as empresas, principalmente indústria, que é algo que trabalha diretamente com às vezes, processos muito desafiadores ali, colocarem segurança como um valor, como um pilar, como sendo o primeiro, inclusive, na lista. Só que muitas vezes o desalinhamento com os outros dois pilares da inteligência organizacional acontece. Eu vejo aquilo como um pilar importante, mas eu não vejo gente, liderança, comportamento dessas pessoas alinhado a fazer com que isso seja prioridade, e a cultura muitas vezes vai privilegiar outras coisas em detrimento da segurança. E isso é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Não adianta eu ter uma cultura linda e maravilhosa que prega algo, pessoas capacitadas que estejam alinhadas a esse propósito, mas se não tiver uma segurança comportamental alinhada a todo esse processo. Inteligência organizacional é isso. Como que eu me comporto dentro de um contexto onde eu estou inserido com a minha capacidade e as minhas competências para entregar uma empresa, um resultado que seja sustentável, que seja seguro, não só em termos operacionais, mas que seja seguro em termos de gestão e de organização, de longevidade desse negócio. A gente já cansou de ver empresas que, por causa de, às vezes, um acidente, acabar. Porque a indenização foi tão grande, o desafio foi tão grande, os contratos com os fornecedores foram desfeitos porque ela não tinha um mínimo de condição de trabalho. E as pessoas ali eram boas, eram ótimas, mas faltava o pilar segurança para complementar essa inteligência organizacional. Perfeito. Gu, desculpa, André. É que eu tenho uma pergunta que eu fiz uma anotação aqui quando você falou. Por favor. Que eu lembrei, quando a gente estava conversando com a Manu, uma das coisas que a gente falou é que essa questão de cultura mesmo, o que a gente traz por cultura, que vem mudando muito, ela tá dentro, naquele momento, né, que ela tá dentro daquele bolão do iceberg. Sim. Então, e agora você descrevendo todo esse processo, isso me dá certeza de que ela tá no bolão do iceberg. Porque a gente não, durante os anos que a gente vem trabalhando, muitas vezes a gente não considerou o que era esse pacote da cultura. Né? Não sei se você tem, se é isso mesmo, né? Mas para mim, assim, a gente esqueceu esse coisa de cultura, né? Do entorno, do meio, do fazer a conexão, da liga mesmo, né? Não sei, tá certo essa linha? Está totalmente certa, e tem um ponto que eu acho que é fundamental a gente trazer aqui como ligação disso tudo, que é o seguinte. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Seth Godin, que ele chama Tribos, que é um livro onde ele vai trazer um conceito de comunidade, como que eu gerencio várias pessoas de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, de gostos, de qualificações de várias áreas, e faço essas pessoas todas alinharem para serem uma tribo. E o que é uma tribo na visão dele? É um time alinhado a costumes, percepções e ações referentes àquilo que a gente vai executar. E aí tem um ponto importante nesse fato, que é exatamente isso que você está falando do para baixo do iceberg, que é aquilo que a gente não tem descrito no banner. Eu gosto muito de chegar numa empresa e tá lá descrito lá os valores organizacionais. São lindos, né? As pessoas fazem uma arte linda, colocam aquilo lá na parede, montam uma apresentação maravilhosa para a gestão. E aí, lá embaixo, as pessoas escutando aqui, eu falo assim, mas a gente não faz nada disso que está escrito. A cultura não é o que querem que seja feito. A cultura é exatamente o que é implementado. E muitas vezes os valores que são implementados no dia a dia
são diferentes daqueles que foram projetados para serem implementados. E aí a gente tem um ponto extremamente importante para a gente entender aqui, que é o que eu quero como intenção. Então vamos lá, deixa eu conectar dois conceitos aqui. Eu tenho o conceito daquilo que eu desejo, que foi alinhado pelo fundador, pela pessoa presidente. Cara, nossa empresa vai ter essa cara. A gente vai ser mais... Vamos pegar um exemplo do Google, que é muito visível para todos. É uma empresa descolada, é uma empresa que ela é ágil, ela é horizontalizada na gestão, então não tem um monte de salinhas departamentais, está todo mundo alinhado no mesmo bloco, e isso trabalha a questão da agilidade, da menos hierarquização. Eu mostro isso para todo mundo. Está ali, explícito. Mas nos bastidores, para eu tomar uma decisão, eu tenho que passar por 4 camadas. Então, peraí, o que eu estou mostrando aqui, que eu quero esse cenário, a minha intenção, não necessariamente é que eu aplico na minha prática do dia a dia. E aí eu tenho uma incoerência organizacional. As pessoas, elas entendem aquilo que para elas funciona e aquilo que para elas não aceitam. Então, vamos falar, você falou um pouco de segurança, de saúde mental, segurança psicológica. As pessoas sabem aquilo que está sendo dito e aquilo que dá daquilo que está sendo dito para implementar, para praticar. Então, eu preciso ter um discurso alinhado com a prática. Então, os meus valores que estão descritos, aquilo que eu tenho de intenção de cultura, tem que ser verdadeiramente aquilo que a gente executa na prática. Para aquela cultura sair um pouquinho desse modelo de iceberg e estar visível para todos. Estar palpável mesmo. Não, eles falam que a gente tem transparência como sendo um valor, e aqui tudo é dito na hora que tem que ser dito. Não é na conversinha de corredor, não é na rádio peão, não, é dito às claras. É feito de maneira formal, né? Não exatamente. Eu não espero o momento adequado para vir ser transparente. Eu sou transparente por essência. Para pegar um exemplo. Então, isso faz uma diferença muito grande para a gente trabalhar essa intenção com ação. E aí a gente direciona o meu fit cultural. Não, aqui a gente é coerente entre aquilo que a gente fala, prega, se coloca como sendo prioridade, e isso verdadeiramente é implementado na prática. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vê no dia a dia que isso não necessariamente é uma verdade. A gente tem um desafio muito grande organizacional, que eu costumo dizer, que é a instrumentalização da liderança. Ou seja, aquilo que eu tenho de estratégia, de intenção, de vontade de ser executado, a minha meta de crescer 20% esse ano, ela não é instrumentalizada para a operação para ela entender o que significa crescer 20% esse ano. E aí eu tenho um gap gigantesco entre discurso e prática, porque as pessoas muitas vezes não conseguem direcionar esse talento para executar aquilo que está alinhado com a vontade delas, mas ser uma informação clara, ser um papel específico para entregar aquilo que a gente precisa. E aí a gente começa a ter as discrepâncias entre expectativa e entrega. Eu espero muito de você baseado num comando que eu te dei, mas você não entendeu o comando que eu te dei. E aí você me entrega algo diferente daquilo que eu esperava. Gap entre expectativa e prática. E aí para de fazer sentido, né? Para de fazer sentido. E para de fazer sentido a cultura. Então, aquilo que me falam que é legal, eu não consigo implementar. Então, aquilo que eu tenho de talento, eu não consigo entregar. E aí eu sou mais cobrado por uma coisa que muitas vezes é uma falta de alinhamento na comunicação entre líder e liderado, para eu traduzir, traduzir essa informação que é estratégica para o meu operacional conseguir implementar isso de uma forma mais organizada, de uma forma mais simples e direcionada. O Google tem uma frase, uma filosofia do Google, eles falam muito o seguinte:
Se você não puder me explicar em uma frase o que eu tenho que fazer, não está simples o suficiente para a gente poder conseguir executar. Perfeito. Eu preciso te explicar de novo, te dar mais detalhes. Não está simples o suficiente para eu poder entender. E faz muito sentido. Quantas vezes você, talvez, na sua operação, estava direcionando alguém e essa pessoa falou, entendi. Mas ela não tinha, talvez, a maturidade para poder colocar isso em prática. Sim. E isso faz toda a diferença na hora de executar processos que vão engajar as pessoas naquilo que a gente tem que fazer. Uhum. Um ponto uma máxima assim que eu penso e que eu vejo e vivencio, né? O CNPJ, né, a empresa, ela é feito de CPF, de pessoas, né? E pessoas, elas são movidas as atitudes nossas são movidas a emoções. E para conseguir, né, você definir, a empresa define ali os valores, né? Que é uma forma de, entre aspas, uma educação, né? Eles vão educar as pessoas que estão ali, né? Treinar elas, o que eu espero de vocês, o que a gente espera aqui dentro, né? Do nosso CNPJ, respeito, segurança, né? Nas atividades. E eu vi um caso essa semana de um dono de uma empresa de médio porte, e ele falou um ponto que foi muito interessante, eu achei que faz muito sentido, e ele disse assim, na nossa empresa, o líder, ele não tem o poder sozinho de desligar nenhuma pessoa da equipe dele. Aí eu falei, nossa, mas é disruptivo, né? Mas o líder não tem, né, essa autonomia. Mas aí ele explicou, porque qual que é a ideia? Ele disse, um líder, ele tem ali também uma pessoa, ele tem as emoções dele. Então, ele não pode tomar uma decisão em cima de emoções dele ali com relação, de repente, àquele liderado. Então, ele tem que trazer, aí eles estruturam dentro da empresa uma avaliação que vem de diversas áreas, envolve outras, uma avaliação multidisciplinar, e com isso eles tomam uma decisão mais assertiva na visão deles, na cultura dessa empresa. Então é isso, tem definido, claro, dentro da cultura, e aí tem que ser seguido, por mais que pode ser que um líder ou outro não goste disso, não entenda e não, né, fala, poxa, só que aí, esse é o ponto, se a cultura da empresa é essa, eu como CPF tenho todo o direito de repente não gostar, mas aí eu tô ali, eu tenho que seguir. Se eu não quero seguir, tá tudo bem, chocou ali, né, deu choque de valores, eu sigo o meu caminho, porque ali eu não vou ser feliz. E aí eu trago um ponto, né, de conexão com algo que você traz, né, que é a questão do coeficiente emocional. Onde que a gente consegue encaixar e o que é esse coeficiente, né, emocional e como que ele faz essa fusão aí nas operações das empresas? Eu digo uma frase, André, que é a seguinte: a qualidade de suas ações e resultados não tem nada a ver com o seu mundo externo. Ela tem a ver com a forma como você se comunica consigo mesmo. Eu tenho o que a gente chama, o que Timothy Gaudill nos trouxe como a ideia do jogo interior. Eu tenho o meu jogo interno, a minha conversa íntima, o meu autoempoderamento, a minha automotivação, o meu autocontrole, meu autodomínio, minha autoconfiança. A forma como eu direciono os meus talentos, a forma como eu direciono a minha capacidade, ela determina muitas vezes o olhar que eu tenho sobre as coisas. E esse olhar nos traz uma verdade muito grande. E é muito interessante esse ponto que você trouxe da empresa, porque eu não dou uma autonomia cega para um colaborador, independente da posição dele. Eu gerencio todo o contexto onde está inserido para entender se, às vezes, não é só o santo que bateu. Eu já cansei de ver empresas onde a pessoa estava em determinado departamento, não se dava bem com aquele líder, e vamos trocar para fazer outra coisa lá. E era o melhor, entregava resultado, entregava performance. Por quê? Porque muitas vezes não é só aquilo que eu estou te mostrando, tem uma coisa além daquilo. Às vezes tem algo que pega, e essa questão é uma questão muito mais comportamental e emocional do que técnica e de entrega. Às vezes o santo não bateu, como a gente costuma dizer, mas é muito mais do que isso.
eu preciso entender, e aí hoje tem uma questão importante disso. Muitas pessoas falam hoje de alta performance. É talvez o termo mais usado por várias pessoas na internet, em fóruns e tudo isso. E o que é alta performance? Traduzindo de forma bem simples e direta, é a capacidade de execução dentro daquele contexto em que você se encontra, com o resultado que você pode entregar. O Cortella fala uma frase muito interessante: fazer o melhor que você tem, com o recurso que você tem disponível, para entregar o melhor resultado possível. Uhum. É isso. Gestão por contexto. Então, dentro deste meu contexto, será que eu estou dando as ferramentas corretas? Será que eu alinhei com clareza os valores, aquilo que eu tenho de pontos fortes, pontos a serem desenvolvidos? E aí tem um ponto que a gente precisa avançar na conversa em relação a isso, que é, a gente fala muito do líder conhecer os seus liderados. E isso é muito mais do que básico. Além dele conhecer a si mesmo e entender aquilo que o afeta, ele precisa entender aquilo que afeta os funcionários dele, para ele poder saber como é que ele lida com cada um. Só que vamos avançar um pouquinho nesse conceito. Isso é o mínimo necessário. Mas, além disso, ele tem que ter uma visão de contexto. Eu posso ter um cara muito bem qualificado, pós-graduação em tal lugar, mestrado, capacitação em Harvard, não sei o quê, mas naquele contexto, naquele sprint que vai rodar, ele não se dá bem. Porque aquele modo operandi ali, naquela posição, não é o caminho para ele. Ele tem que mudar isso para um outro sprint. E aí vamos trazer isso para a área da segurança, que vocês vão me ajudar muito nesse sentido. A gente tem vários níveis na área de segurança. Desde a pessoa que entrou de estagiário hoje, está tentando entender que mundo é esse, até o cara que já é sênior e já entendeu esse processo e está no processo de ajudar as pessoas a melhorar a segurança. Segurança foi tida como muitas vezes ao longo da vida, e ainda em alguns lugares, como sendo o patinho feio, como sendo aquele que a gente tem que olhar e, se não der nada errado, tá tudo bem. Mas ela é estratégico. Eu tenho que olhar para a segurança não como um pilar de atrapalhar, mas um pilar de alinhar a minha estratégia para eu poder desenvolver esse projeto. Eu atendi um cliente mês passado, que ele é um cliente que tem mais de 70 unidades ao longo do Brasil, trabalha com desenvolvimento do setor de petróleo, e ele perdeu um contrato onde o cliente dele falou assim: não quero mais trabalhar com você, porque teve um acidente. E fechou 3 contratos dele. As outras unidades estavam ótimas, entregando resultado maravilhoso, mas eu não quero mais trabalhar, porque vocês não têm o padrão que eu espero. Então, é muito mais do que simplesmente entregar 0 acidentes. É muito mais do que eu não matar gente. É entender que isso faz parte da estratégia de lucratividade da empresa, de entregar mais resultado operacional e lucrativo no processo. Quando a gente fala do bolso, parece que fica mais fácil a conversa, né? Eu estou te dando mais lucro, eu estou diminuindo seu custo, então a conversa está boa para nós. E tudo bem, essa conversa ela é importante mesmo, mas ela tem que evoluir para um projeto que não seja só a última linha. Qual que é a última linha? É o resultado financeiro. Cara, ele tem que estar positivo, é óbvio que ele tem que estar positivo, mas ele não pode ser afetado com situações de eu não ter clareza do meu papel dentro da empresa, eu não ter, por exemplo, a autonomia de falar com o meu líder que eu não gostei da forma como ele me tratou, eu entender que eu posso ter a segurança psicológica e desenvolver o meu trabalho sem medo de retaliação, por exemplo. Então, tem todo um contexto para a gente falar do coeficiente emocional, que é a segurança em tomar decisões, mesmo que elas sejam, vamos dizer assim, não totalmente as mais corretas nesta última linha. Às vezes eu tenho que parar uma operação e essa operação custa $1.000 a hora porque a operação não está segura. E essa decisão
não tão favorável, pode parecer que eu estou atrapalhando a empresa, mas na verdade eu estou evitando um grau maior de problema, fazendo e tomando a decisão certa. Não sobre e aí que é um ponto que eu quero trazer muito importante. Não é a ótica da segurança. Eu brigo muito dentro das empresas para a gente parar com a ideia de que segurança, quem cuida de segurança é técnico de segurança. Não é. Da mesma forma que quem cuida de inovação não é a turminha legal da inovação. Quem cuida de finanças não é o cara do comercial que vende e do financeiro que cuida. Não. Desde aquele cara que está ajudando a suprir recursos, a economizar, não gastando o que não precisa, ele está ajudando o financeiro. Aí eu olhar para um cenário e falar assim, cara, aqui tem melhoria, eu estou ajudando o projeto de inovação. Para olhar para o setor de segurança e falar, a gente pode melhorar esse processo, esse jeito de fazer, vamos organizar e vamos fazer? Quando eu desenvolvo eu tiro um pouco desse pilar, segurança está lá e nós aqui, eu começo a integrar a segurança como sendo um dos grandes pilares estratégicos da empresa. E aí a gente muda a percepção que as pessoas têm sobre o que é fazer segurança. Faz sentido, Vi? Oh, super. Eu queria só acrescentar nesse exemplo aí que você deu do seu cliente que perdeu o contrato. Quando a gente fala, na segurança, assim, estou nessa área há quase 30 anos, né? Então você sempre tem lá as perdas, você tem a perda de pessoas, processo, propriedade, você tem a perda de imagem. Sim. E quando a gente fala de perda de imagem, sempre você vai associar uma grande catástrofe, né? Você vai pensar lá em Brumadinho, lá em Mariana, lá na, sei lá, no Bhopal, você pensa, aquilo lá é uma perda. Só que cada vez menos é isso, né? Sim. A imagem é aqui, ó, é aqui do lado, é com a minha comunidade aqui, com o vizinho aqui do lado, né? É com o cliente que tá vendo o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo uma ação ou não. A imagem, ela tá muito próxima agora, não é uma imagem distante, né? Que não. Eu vou, mas eu não vou ter uma grande desgraça aqui. Tá bom, mas se você tiver um acidente um pouco mais grave, né? Se alguém quebrar 2 unhas ao invés de quebrar uma unha só, viu? A sua imagem já tá ruim com o seu cliente. E aí você já vai ter um problema. E aí vai virar dinheiro, né? Aí vira dinheiro, aí vira não sei o quê. Quando eu sempre cuidei de prevenção e emergência, né? E sempre falar para as pessoas, elas podem escolher o que elas querem, né? Se quer trabalhar na prevenção, você não, tudo bem, eu atendo para emergência, não tem problema. Né? O freguês que resolve qual lado do meu departamento que quer, para mim tá bom, entendeu? Eu tô aqui para atender, né? Eu prefiro trabalhar na prevenção, mas eu gosto de investigar acidente, então para mim tanto faz, entendeu? Mas você tá trazendo, desculpa, André, só para complementar o que a Vi tá falando, você traz um ponto que é extremamente importante que dificilmente a gente consegue retomar, que é a chamada reputação. Sim. Depois que eu perco a minha reputação, cara, dificilmente eu consigo direcionar isso. Eu tenho que fazer um trabalho tão grande para tentar mostrar uma nova narrativa de que eu não sou aquilo que me aconteceu, o que você percebeu, que é bem muito mais caro do que eu cuidar disso desde o início, né, André? Sim. E essa era outra perda que eu ia falar, da reputação, que entra no sentido que hoje, antes talvez a gente não tinha isso muito, né, das pessoas pesquisarem mais sobre a empresa, né, sobre as questões de valores da empresa, sustentabilidade, se afeta o meio ambiente, e hoje em dia não, né, atualmente para você conseguir contratar, eles têm que estar engajados, eles têm que sentir isso, né? E para reter os talentos também, né? Então, as pessoas também vão olhar por esse aspecto, né? E você traz um ponto, André, que assim, a gente escuta muito hoje uma reclamação muito grande em relação às gerações. Então, a forma como as gerações baby boomer, como a geração X, Y, Z trabalhava era uma coisa.
A nossa geração atual da força de trabalho é outra. E aí eu tenho um ponto que eu quero trazer para a gente entender e aí contextualizar nesse sentido, que é o seguinte: o líder ele precisa conhecer o seu time, isso é extremamente importante, mas ele tem que saber como conectar talento com o contexto onde ele vive. E isso traz uma mudança de percepção de como eu vou gerir pessoas dentro da minha empresa. Então, se eu tenho lá 3 níveis geracionais diferentes, cara, existe um trabalho a ser feito ali para eu conseguir fazer essas pessoas conversarem e cada um no seu nível, cada um no seu ritmo, entender que existe um algo maior. Quando a gente fala de um algo maior, a a parte da frente da camisa, ela é mais importante que a parte de trás. O que eu quero dizer com isso? O nosso escudo, ele é mais importante do que o nome que está na camisa. Então, a gente está ali pela empresa, pelo negócio, pela instituição, pela cultura, por aquele lugar. Isso vai ser sempre maior do que a pessoa que está ali. Só que o problema qual que é? O problema é que muitas vezes não há o jogador certo no lugar certo. E eu preciso dessa complementariedade de funções e de talentos para eu poder jogar nas 11, como a gente diz no futebol, com cada um na sua função. Não adianta eu colocar um zagueiro para ser atacante que ninguém vai fazer gol. E não adianta eu botar o goleiro para ser lateral que ninguém vai tomar gol toda hora. Será que eu estou colocando as pessoas com o talento certo, no contexto certo? Será que eu estou treinando elas para elas entenderem o contexto onde elas estão e elas colocarem isso em prática baseado na capacidade e no talento delas? Isso é um ponto que eu quero trazer, porque muitas empresas ainda gerem as coisas e as pessoas do mesmo jeito. A gente cansa de ver isso. Tem até aquela chargezinha, né? Que tem lá o mestre, coloca lá vários animais na frente dele e chega para eles e fala assim, chega lá a baleia, o leão, o elefante, o macaquinho. Gente, agora o trabalho de vocês é subir naquela árvore, tá bom? E quem subir primeiro ganha. Oi? É óbvio que a gente vai ter alguma vantagem para quem tem uma habilidade maior para isso. E a gente quer tratar todo mundo muitas vezes com habilidades diferentes, com contexto geracional de necessidades a serem entendidas diferentes, da mesma forma. Não vai acontecer. Então, esse é um novo desafio que a gente tem dentro do mercado de trabalho para, primeiro, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, trazer um ambiente organizacional, uma identidade organizacional com essa inteligência para eu atrair essa pessoa para dentro do meu contexto. Então, eu preciso criar ambientes onde as pessoas olhem e falem assim, cara, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero fazer aquilo que eu tenho vontade. Quando todo mundo fala, nossa, empresa, e eu não estou falando aqui daquelas empresas melhores para se trabalhar que está naquela lista bonitinha, não. Estou falando daquela onde as pessoas que trabalham ali dentro promovem a própria empresa. Cara, eu não vou sair daquela empresa nunca, porque eu amo trabalhar ali. Mesmo, como é que é lá? Lá é assim, assim, assim. Cara, me identifiquei, quero ir para lá. E aí eu começo a entender que aquilo ali tem fit cultural comigo. Eu desenvolvo uma inteligência para que as pessoas queiram estar ali. Só que muitas vezes os critérios não são tão claros. E a gente cai numa situação de que pessoas diferentes, diversas, cada um usando uma camisa diferente, não conseguem fazer um time. Porque eles talvez não tenham clareza do seu líder, de qual é o papel, de qual é a função deles dentro do campo. E aí a gente tem um monte de gente que tenta sair de um lugar para entregar um resultado sem ter clareza do contexto onde está. Aí vai ficar difícil. Eu acho que clareza é fundamental, né? Porque a gente fala muito assim, tem que tratar todo mundo igual. Mas eu tenho que tratar todo mundo igual, só que diferente, né? Porque tratar todo mundo igual em relação a benefícios, salário, né? Níveis salariais, tratativa, não. Mas eu tenho que ter um olhar diferente para competência, para afinidade, para como é que encaixa, para
para a cultura, para não, eu tenho que de vez em quando olhar para aquela pessoa e falar que aquela pessoa é tão insegura que ela não serve para trabalhar na minha empresa. Isso aí. Eu sinto muito, assim, eu vou preservar a vida dela, eu vou mandar ela embora, né? Então, assim, a gente tem que fazer assistencialismo, né? Então, assim, eu tenho que olhar, é todo mundo igual, mas às vezes todo mundo tem que ter um olhar único. E eu acho que como isso as pessoas têm que pensar, né? Porque a organização, quem pensa isso, a organização tem que pensar, não. As pessoas dentro da organização têm que pensar, né? Tem que pensar no seu time, tem que pensar na sua organização, tem que pensar, e fica cada vez mais difícil. Então, não, falar que eu tenho que tratar todo mundo igual, então eu vou tratar todo mundo igual. E aí, às vezes, eu tenho um cara desperdiçado na equipe que se tivesse fazendo uma outra coisa, tivesse uma outra equipe com uma forma diferente, né? A pessoa, mas uma forma diferente de liderar, estava ali nadando de braçada e aqui ele está puxando o pessoal para trás. Então, eu acho que a gente está num momento assim tão único dessa mudança corporativa, né? Porque independente do tamanho da empresa, esse momento é um momento de mudança. A gente não dá mais para trabalhar no atacado, a gente tem que trabalhar no varejo, a gente tem que ter esse olhar de líder, a gente tem que ter um olhar atento para as pessoas, né? Cada vez mais. Tem um ponto, Vi, que é assim, você trouxe um ponto exatamente de momento, né? E eu vejo um cenário hoje, pós-pandemia. A gente já está falando de 5 anos pós-pandemia. Poxa, é muita coisa, né? Parece só que parece que tem empresa ainda que está naquele modo pandemia. E esse modo pandemia, modo crise, como a gente costuma dizer, fez com que o mundo se acelerasse muito mais, precisasse dar resultados muito mais rápido. Só que qual que é o nosso grande desafio? Entender que não precisa ser estressante, estafado, direcionar isso desse jeito. Eu preciso entender que a segurança, o trabalho, a liderança, se eu entender aquilo para onde eu estou indo, ela vai ser leve. Se eu entender o papel que eu tenho que desempenhar e deixar as pessoas desempenhar o papel delas, fica leve. O problema é que as pessoas, muitas vezes, ainda estão na necessidade de comando e controle. E a necessidade de comando e controle faz com que eu precise ter uma organização daquilo que eu tenho que entregar, que tira autonomia, que tira a percepção de time, porque é muito mais uma decisão para todo mundo, não nossas decisões para direcionar isso. Se são nossas decisões, cara, naquele assunto que ele é especialista, eu vou chamar ele para falar. Na situação que o líder se coloca como aprendiz e direcionador dos talentos, facilita o trabalho deles para poder colocar todo o talento que ele tem nas mãos em prática. E isso faz muita diferença. Então pode ser leve, pode ser bom, pode ser uma segurança com leveza que direciona resultados. Dá para fazer. Eu vejo uma conexão muito clara, assim, nesses dois pontos que vocês trouxeram, né? Né, que é o que o Gustavo trouxe de ter que comunicar o que a gente precisa, o que a gente espera, né? O caminho, o norte ali para as pessoas, e o que a Viviane trouxe de tratar cada um de uma forma individualizada ali, né? De uma forma específica, até porque a gente tem até os canais de comunicação de preferência de cada um. Então, de repente, tem pessoa que é mais auditivo, outra é mais visual, sinestésico. Sim. Se eu não Faz usar muita diferença. nem o canal de comunicação, se eu sou um líder que eu não conheço o meu time, eu não sei como cada um prefere ser tratado, como cada um recebe melhor aquela comunicação, será que mesmo eu tendo a mensagem ali comigo alinhada, eu vou conseguir me fazer entender, né? Então, e aí nesse ponto eu trago um termo, né, que você usa, né, que é o pessoa antifrágil, né? Como que o que seria essa pessoa antifrágil quando a gente fala de pessoas dentro de uma organização? Se a gente tem um conceito do Nassim Taleb, que ele traz esse conceito do antifrágil de forma muito, muito clara, um grande autor, e existe a ideia da pessoa ser resiliente. Uma pessoa resiliente, ela vai aguentando as coisas até aquilo, muitas vezes, romper.
Então, você tem que ser resiliente, você vai aguentando pancada. Se você for igual o bambu que vai e volta, beleza, você está no seu estado original, você não foi afetado por aquilo, tudo certo. Mas quando você se coloca numa posição de antifragilidade, você se coloca numa posição de aprender e melhorar diante do caos, diante da pressão, diante do desafio. Eu saio depois de um projeto que me exigiu mais habilidade, que me exigiu mais competência, que talvez eu não tinha, eu tive que buscar, muito melhor, com muito mais couraça, como a gente costuma dizer, do que antes. Então, eu ser alguém, um líder, uma pessoa antifrágil, eu não necessariamente ser só aquela pessoa que trabalha resiliência, mas eu estou trabalhando para ser alguém que me afeto menos com as coisas. Eu aprendo e distribuo. Eu recebo aquilo que eu faço e redistribuo. Eu gosto muito da analogia do mar. O mar ele é extremamente antifrágil. Por quê? Porque ele recebe um monte de canais, um monte de rios, e aquilo não estressa ele distribui da forma dele. Ser antifrágil é isso. Eu me adaptar de acordo com aquele meu contexto, muitas vezes de caos, de situações em que eu sou colocado à prova o tempo todo, mas eu saio melhor daquilo. E aí tem um ponto extremamente importante, André, que é assim, como que eu lido com as coisas que me acontecem? Eu tenho 2 pontos. Eu posso lidar deixando aquilo me afetar negativamente e, às vezes, falta esse coeficiente emocional para eu suportar essa carga. Então, muitas vezes eu não aguento e aí eu largo mão ou eu bloqueio, muitas vezes, a minha equipe para eu ter um pouco mais de controle de fôlego. Ou eu falo assim, deixa eu ir aprendendo com aquilo que está me acontecendo. Deixa eu ir testando aqui, direcionando para ver se fulano que eu estou dando mais autonomia, se ele vai dar conta de me ajudar nesse sentido. Um dos grandes problemas das empresas hoje é eu ter sucessores dentro da empresa. O líder ele tem a cadeira dele e ele olha para baixo e não tem ninguém para ele colocar no lugar dele, para ele subir. Vejo isso muito acontecer. E esse líder, ele precisa ser antifrágil o suficiente para olhar para o time dele e falar assim, cara, tem 3 caras aqui melhores do que eu colocaria no meu lugar tranquilamente para eu poder subir para outra cadeira. Isso é ser antifrágil, é você tirar o ego de lado e falar assim, cara, o que eu posso fazer para melhorar o meu time sem deixar as minhas características de lado, aproveitando o que eu tenho de entrega de melhor, mas eu recebendo tudo isso e direcionando, igual o Mar faz. Então, eu ser uma pessoa antifrágil me ajuda muito. Mas para eu ser antifrágil tem um pré-requisito extremamente importante. Não há possibilidade de alguém ser antifrágil se ele não entende as suas questões que te afetam. Se ele não tem coeficiente e blindagem emocional suficiente para chegar alguém para ele, por exemplo, e questionar um estilo de liderança dele. Não é afronta, é só uma questão de, olha, como que eu posso ajudar mais muitas vezes? E ele não tem que olhar isso como uma afronta, ele tem que olhar isso como uma oportunidade de feedback para cima, que muitas vezes não acontece, porque não tem muita abertura para isso. E às vezes o outro só está procurando sentido, né? Exato. Me dá uma ajuda aqui, eu estou fazendo certo? Sinaliza para mim aqui se eu estou no caminho certo. Às vezes essa ideia de feedback é uma ideia que as pessoas olham e falam assim, não, eu vou ter que programar o nosso feedback. Vamos fazer nosso feedback a cada 2 meses, tá bom? Aí o cara fica 2 meses sem entender se ele está fazendo o que está certo. Se o que ele está fazendo, ele está evoluindo. Cara, eu vou dar feedback todo dia, se for o caso. Baseado naquilo que eu tenho de fatos e dados e comportamento. Eu entendi que seu comportamento não está legal, cara, eu vou ajustar ele hoje, para amanhã você ter a oportunidade de melhorar ele. Eu vou ver que você não está entregando o resultado que eu estou esperando, eu vou te falar hoje, porque talvez o erro está comigo.
eu não te comuniquei da forma como deveria. E aí eu vou chegar para você e fazer o debriefing daquilo que eu fiz de alinhamento sobre a entrega que eu esperava de você. Só que muitas vezes a gente faz o quê? Daqui a 2 meses a gente conversa. E daqui a 2 meses não é feedback mais. Já passou, né? Já passou. Já pedida foi. já. Já foi. Porque eu tô aqui agora só para te apontar erros que aconteceram. Mas se você não me deu nenhuma oportunidade de melhorar, como é que eu vou melhorar? Então, se eu tenho a antifragilidade de ir ajustando a rota ao longo do caminho, sem vaidade, sem ego, sem perceber que às vezes foi você mesmo, líder, que errou, cara, a empresa vai evoluindo e o time começa a confiar de tal forma que o engajamento ele é automático. Eu não preciso vamos fazer uma campanha de engajamento. Se você está fazendo uma campanha de engajamento, tem uma coisa muito errada. Que o engajamento teria que ser automático. Teria que ser baseado naquilo que você executa todo dia. Não, mas vamos fazer uma campanha de engajamento para as pessoas quererem fazer. Oi? O que está errado aqui antes disso? Me conta. É assim que funciona. E aí a gente fica criando eventos para tentar ver se as pessoas se motivam. Não, elas vão se motivar se você der oportunidade para elas crescerem. Elas vão se motivar se você der clareza daquilo que você espera delas. Elas vão se motivar se elas perceberem oportunidades de crescimento no lugar onde elas estão. E elas vão se motivar se elas verificarem que estão sendo reconhecidas dentro daquele contexto. Isso motiva as pessoas. E não um evento com um comediante legal para poder todo mundo rir dali e na outra segunda-feira falar assim, voltamos para o nosso campo de batalha. Não é assim? Verdade. Não, tá errado. Vamos fazer nosso campo de batalha com as nossas organizações, a gente ir avançando nesse processo. Não precisamos guerrear em nada. Eu converso com muita gente, Vi e André, que chega e fala assim, e aí, como é que você está aí? Como é que está a empresa? Estamos aqui na luta. Eu falo, cara, mudou aí o setor, agora é MMA, alguma coisa assim, não? Se tá na luta, não tá bom, né? Não tá certo. Não tá bom, velho. Você tem que ficar lutando o tempo todo, tem algo que tá desalinhado. Vamos alinhar isso aí. Ô, Gu, e tem uma coisa que eu acho que as empresas esquecem, as lideranças esquecem, talvez isso seja um pouco mais para as empresas pequeno e médio, mas para as grandes também. Às vezes, o seu sucessor, ele não vai fazer tudo que você faz. Às vezes, para me suceder, eu preciso dividir as minhas tarefas em 3. Perfeito. Né? Não tem... cada vez mais a gente tem que ter esse olhar, porque se eu entendo que o cara que vai me suceder, ele tem que fazer exatamente o que eu faço, não faz sentido mudar. Já começa daí. A não ser que morra, né? Aí ok. Aí tem que mudar, tá bom. Mas cada vez mais a gente tem que ver, tem que aproveitar o que de melhor eu faço. Aí eu faço 10 coisas. Ok, talvez eu precise de 3 pessoas. Ah, eu preciso promover 3 pessoas? Não. Mas eu preciso saber como é que eu vou dividir, como é que eu vou trabalhar essa sucessão para fazer sentido. Porque senão eu fico ali apegado àquilo ali o tempo todo, eu não preparo ninguém. Porque assim, eu posso ir preparando aos poucos, né? Ou eu não preparo ninguém, porque ninguém tem competência para fazer o que eu quero, ninguém sabe fazer do jeito que eu sei. Que bom que ninguém sabe fazer do jeito que você sabe, né? Que bom que eu sei fazer do meu jeito, você sabe do seu. Né? E a gente volta para a questão da diversidade. Diversidade não é só de gênero, não é só de cor, de raça, sei lá como é que fala hoje, porque cada vez muda e a minha filha fica me corrigindo, né? Mas assim, é diversidade de pensamento. Nós 3 somos super diversos e a gente está aqui tentando achar alguma coisa que faça sentido para outras pessoas que são diferentes da gente, que são diversas também. Então, essa questão da sucessão, essa questão da preparação, essa questão do treinar as pessoas, eu acho que cada vez volta para o olhar atento, né? Tem que olhar, tem que saber quem sabe fazer o quê, eu tenho que saber quem consegue fazer o quê. E por aí vai, né? Isso é inteligência organizacional, Vi. É eu deixar com que o negócio, a empresa, aquele CNPJ, seja muito maior do que o dono.
Porque não é só, o dono, ele criou lá aquilo que ele idealizava como sendo importante, colocou os valores, cara, eu quero uma empresa que entregue isso para o mundo. Legal, mas depois de um tempo, ele já fica muitas vezes eu vejo atrapalhando o crescimento da empresa, porque eu tenho muitas inteligências ali dentro que poderiam fazer a empresa ser muito maior do que ela é. Sim. E quando a gente olha para cenários de empresas centenárias, é exatamente esse o ponto. O fundador, ele teve a grande ideia, foi maravilhoso, mas no final das contas, as gerações, as mudanças de mercado, as mudanças geracionais, a mudança do mundo como se dá, se eu não tenho inteligências complementares para que a minha organização seja perene, seja sustentável ao longo do tempo, a só visão daquele dono já não é mais Não serve. Não serve. E não serve, né? Não serve mesmo. Não serve. Eu tenho que mudar, eu tenho que entender que em algum momento vai mudar, né? Tem um empreendedor que eu gosto muito, que é o Geraldo Rufino. Ele tem uma empresa, criou uma empresa milionária e tal, e ele fala, gente, chegou um momento que eu falei assim, eu tenho que sair da direção da empresa, que eu estou atrapalhando a empresa a crescer. E ele coloca os filhos, coloca CEO, coloca gestores mais preparados tecnicamente para o momento atual da empresa. Então, quando ele criou a empresa, quando ele fez a empresa ser o que ela foi, cara, ele teve muito mérito. Mas ele hoje entende que ele tem boas ideias, ele sabe de mercado, ele sabe do negócio, mas tem coisas que ele não domina. Então, eu tenho que agregar nesse processo pessoas que vão fazer eu ter muito mais inteligência organizacional do que a inteligência do dono. Se eu deixo isso acontecer, flui a coisa. A gente viu o exemplo do SBT, né, do Silvio Santos, que achava que ele partindo, né, ia ali acabar. Ia ruir o negócio. Exatamente. Não, então, para a gente fechar essa nossa linha de raciocínio, Gustavo, você entende que engajamento e a cultura, ela vai determinar, então, o resultado, ela pode determinar aí, o resultado de uma empresa, né? Eu tenho muita certeza de uma coisa, André. A cultura, ela define o nosso norte. Aqui dentro, é assim que a gente gostaria de se relacionar, é a esse tipo de produto ou serviço que a gente quer entregar, sobre essas condições e entregando esse propósito para o nosso cliente, para o nosso fornecedor. A cultura ele tem esse guarda-chuva onde está ali dentro. Mas para eu colocar ali dentro dessa cultura, eu tenho que ter pessoas engajadas. E o que é ter pessoas engajadas? São pessoas que entendem este guarda-chuva como sendo delas também. Eu gosto muito da expressão senso de dono. Gosto disso. Porque eu compro aquilo que eu estou me relacionando. Se eu não tenho esse senso de pertencimento dentro daquele contexto, eu vou ser alguém que vou começar a querer questionar muito a forma, o jeito, as soluções, dentro de um contexto que já está pronto. Então, eu preciso ter fit cultural, eu preciso alinhar os meus valores, as minhas percepções, as minhas prioridades com aquilo que o negócio, com aquilo que a cultura prega nesse sentido. E, obviamente, não dá para não ser engajado em segurança. Não dá para deixar a segurança como alguma coisa lá do carinha do técnico de segurança. Tem que estar isso incorporado dentro da cultura. Quando eu falo estar incorporado dentro dessa cultura, tem que ser algo necessariamente para funcionar na minha visão, que os líderes tenham compromisso com isso. Que os líderes tenham um comprometimento genuíno para que as coisas aconteçam. Porque a partir da visão, do discurso e do direcionamento deles, é que eu sei lá na ponta o que eu vou priorizar. Então, para eu ter essa inteligência organizacional, onde engajamento é o que cria essa cultura forte e que perpetua aquilo que a gente coloca como valores e que a gente não abre mão, passa por ter uma liderança que acredita nesse pilar
segurança. Porque senão vira só um discurso bonito na parede que não é coerente com o que é o jeitão da empresa de funcionar. E aí não adianta você fazer treinamento, não adianta você fazer capacitação, não adianta nem você falar disso num DDS, sabe assim? Porque vai ser efêmero, vai ser um negocinho, que legal, tá falando, mas o que eu vou fazer com isso? Sendo que você me pede para priorizar custo e fazer de qualquer forma, e que se der para fazer com segurança, a gente faz. Então, não pode ser efêmero, tem que ser genuíno, diretamente ligado ao recado que a liderança nos traz. E aí a gente tem uma liderança segura, uma liderança que traz a segurança como um pilar de prioridade de estratégia. Aí, meu amigo, a gente tem uma empresa muito boa para se trabalhar. E é sucesso. Aí é sucesso. E aí a gente tem que também ensinar as pessoas, né? Tem que lembrar que a gente precisa ensinar as pessoas. Exatamente. Então a gente vai caminhando para o fim desse bate-papo. Nossa, André, você tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente vai ter que voltar com o Gustavo para falar de liderança, essa coisa do exemplo, do ensinar a liderança. Né? Já fica o convite assim, para você voltar. Estou à disposição, vamos embora. Muito assunto ainda para a gente falar, como é que a gente vai ensinar essas pessoas, né? E antes de encerrar, eu queria só deixar registrado aqui que hoje eu estou conversando com as duas pessoas que realmente me fizeram estar aqui neste momento. Porque o Gustavo, desde 2022, ele fala para mim, você tem que ir pro digital, você tem que ir pro digital. E eu falava assim, eu não vou. E o André ficou na minha cabeça ali, não, vamos fazer um podcast. Eu, não, eu não vou. Né? E eu estou aqui com essas duas pessoas, agradeço publicamente os dois. Né? Vocês são são uma parte muito importante desse momento e desse podcast que a gente tá criando. Então, muito obrigada aos dois. E aí ao Júlio também, que veio compor o time, que é o nosso diretor, editor e animador e mais um monte de coisa aí, tá bom? Obrigado, os técnicos aqui no final, mas muito obrigado. Viu, Gustavo, pelo seu tempo. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Obrigada, gente. Tamo junto. Valeu. E aí, faltou, se inscreve no canal, clica no sininho. Ixi, eu me e aí perdi ajuda a gente a levar isso daí para o máximo de pessoas possível, que a mensagem, neste momento, ela se faz necessária. Obrigada, gente.